Fala galera vascaína, Thiago Fontes, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo desses bate-papos que a gente tem aqui, um desabafo, né? Essa nossa conversa a respeito de tudo que está acontecendo no Vasco. Eu vou pedir para você se inscrever, dar like, se você tiver à vontade, quiser fazer, faça. Eu vou primeiro dizer que o Vasco anunciou dois reforços hoje, né? Duas contratações, se é que pode chamar de reforço, né? Um deles é o Vitinho, jogador da base do Corinthians, que não deu certo no Corinthians. Eu não sei qual que é o motivo pelo qual acham que ele vai dar certo no Vasco. Como é que você dispensa um jogador da base, como o Caio Lopes, que foi destaque, foi campeão pela base, foi capitão, que tinha uma identificação, coitado, não conseguiu vingar porque mal teve oportunidade, e quando teve, jogou do lado de jogadores horrorosos, não entenderam o contexto, e o jogador está saindo. O contrato vence agora no final de janeiro e vai ser dispensado. Então a gente dispensa alguém que a gente investiu a vida inteira, alguém que a gente treinou, educou, alguém que a gente tinha como eu falei, com uma identificação com o clube, com amor, com carinho, para trazer um jogador que não tem nada a ver com o Vasco. Ah, mas ele tá arrebentando no Corinthians. Não tá, cara, não tá. Esse não é o motivo. A torcida odeia esse Vitinho, a torcida não quer esse jogador dentro de campo. E aí você dispensa um jogador da base para trazer um jogador da base do Corinthians. Qual que é o motivo? Não existe o motivo para que a mesma coisa o Raniel. O que explica a contratação do Raniel? Já falei que em vários vídeos foi anunciado agora. O jogador Raniel, aliás, o Vitinho aí tem 1,75 m, meio campista, 22 anos. O Raniel, 1,81 m, centroavante, 25 anos. O Raniel que jogou aí no Santos, Santa Cruz, no Cruzeiro, no São Paulo. Não deu certo em time nenhum, cara. Em time nenhum. O jogador voltando de uma cirurgia seríssima, tentando dar uma volta, uma virada na vida. Eu torço para que ele consiga fazer isso. Mas o Vasco não é ambiente para esse tipo de aposta. O Vasco não tem clima, não tem jogadores, não tem elenco que ajude nem o jogador que veio da base do Corinthians, nem o Raniel que vem de cirurgia. Às vezes a gente também pega no pé dos jogadores que não tem nada a ver com isso. Estão sendo contratados, né? Não obrigaram o Vasco a contratar eles, né? E aí você vê, pra você ter uma ideia, se você juntar o Vitinho, o Raniel e o Isaac, o Corinthians não quis, a torcida não quer, dispensou, mandou pro Vasco. Outro, o Santos não quer, dispensou, mandou pro Vasco. O outro, o Grêmio andou emprestou pro Fortaleza, emprestou pro América Mineiro, pouco jogou, não quer de volta, vai jogar uma Série B, mandou pro Vasco. 3 jogadores que não tem espaço nos clubes onde jogam. 3 jogadores que não vêm no momento legal. 3 apostas. E se você juntar 2 meio-campistas, um deles dizem que é meio-campista ofensivo, que é o Isaac, né? Que é um jogador de 1,78 m, meio ofensivo, 24 anos. Se você juntar o Isaac, o Raniel e o Vitinho, os três, se você juntar os 3, são 8 gols do Isaac, 11 gols do Raniel, da 19, com 2 gols do Vitinho. Junta os dois, vamos lá, de novo, se você juntar, são 8 gols do Isaac, 11 gols do Raniel, né, da 19, e 2 gols do Vitinho, dá 21 gols na carreira. Na carreira eu tô falando. Juntando esses 3 jogadores, são 21 gols na carreira. O Isaac, em 48 jogos, fez 8 gols, deu 5 assistências. Números da sua carreira profissional. O Raniel, em 106 jogos, fez 11 gols. 4 assistências. Em 2021 são 22 jogos e 1 gol. O Vitinho são 30 jogos, 2 gols e 2 assistências. Esse é o poder de fogo que a gente vai ter para a Série B 2022, para toda a temporada 2022. A única coisa que estão tentando de diferente é trazer o Luiz Amarília, que está
amarrado. Então é isso aí, a apresentação que a gente tem, o time que a gente tem para a temporada, e tem muito bobo fazendo festa aí em canais, em páginas, muito torcedor, aí você vai reclamar, tem torcedor que acha ruim. Eu vou encerrar esse vídeo e vou explicar por que eu tô com a camisa virada, porque hoje eu senti vergonha de dizer que sou vascaíno. Eu senti vergonha de colocar a camisa do Vasco. Eu li um texto de uma jornalista contando tudo que está acontecendo no feminino e me deu ódio, me deu raiva, me deu indignação, sabe? Me deu angústia, me deu um sentimento muito ruim com relação ao que virou o Vasco. Então eu senti vergonha de dizer que sou vascaíno. Um clube que lutou pelos negros, um clube que lutou pela classe pobre, pelos operários, um clube que sempre esteve à frente lutando por causas e não essa lacração que tentaram o ano passado. Nada contra a causa, muito respeito ao movimento GLS, QTIA+, muito respeito a todos os movimentos, né? Agora você não pode fazer festa para um movimento quando que dentro da sua casa as mulheres, as donas de casa estão passando uma situação de humilhação, uma vergonha, e eu vou ler esse trecho para vocês que vai te causar muita indignação também. Vamos lá, ó. Como eu falei, a jornalista que publicou esse texto é a Bruna Teixeira, jornalista, tá no Twitter. Vou ler para vocês. Feminino, além dos salários atrasados, jogadoras do Vasco estão passando por dificuldade para treinar e se alimentar. Terça, 4/1/2022, às 18h21. Vamos lá, né? Conversei com uma atleta e ela me disse que as meninas estão com bolsas atrasadas há 3 meses. Algumas ganham R$300 e a grande maioria não recebe mais de R$1.000. Enquanto isso, outros clubes se profissionalizam e cumprem os direitos dos trabalhadores. As jogadoras trabalham o campeonato carioca inteiro e trabalharam o campeonato carioca inteiro e passaram até mesmo as férias sem receber. Elas ainda tiram desse dinheiro o valor da passagem. Muitos moram longe e ficam impossibilitadas de irem aos treinos. Resumindo, elas vão treinar quando podem. Enquanto isso, os outros clubes estão investindo cada vez mais no feminino e a competitividade fica longe. O abismo do Vasco fica cada vez maior. Muitas jogadoras já saíram pela falta de profissionalismo no Vasco e foram para os rivais. Cada vez mais essa realidade é normalizada. Até a alimentação das jogadoras sofreu cortes. Antes elas podiam comer no clube todos os dias. Agora só se tiverem um motivo válido e colocarem o nome na lista. Como assim? Se forem só treinar, não pode comer. Se tiver teste de Covid de manhã e treino na tarde, na parte da tarde, então podem. Os dias que todos podem comer no Vasco são os dos jogos. Fora isso, as jogadoras que têm direito são as que vivem no alojamento improvisado na Barreira. Enquanto as jogadoras que precisam de alojamento moram na Barreira, os jogadores moram dentro de São Januário com mais segurança. Elas recebem apenas um uniforme, uma blusa, short e um meião. E precisam usar o mesmo durante 5 dias de treino. Todos os dias precisam lavar e secar o mesmo uniforme. Quando o Vasco empresta uniforme para os jogos, eles geralmente não são todos tamanhos adequados para elas. A questão do uniforme é uma humilhação para as meninas e para o Vasco. Quando não tem uniforme para o jogo, elas entram com o de treino. Todas vão coloridas, sem uma padronização, no caso, calção e tênis. Enquanto os times grandes valorizam a presença das suas jogadoras, o uniforme completo do Vasco só é disponibilizado quando as jogadoras vão para jogos grandes, né? O Vasco vem contratando voluntários, muitas vezes sem formação profissional, para áreas importantes. Mão de obra barata, na verdade sem custo. O caminho do amadorismo. A atleta que disse que a situação é jogada para elas com uma proposta que, se ganharem um título, vão receber os direitos. Quer dizer, elas precisam ganhar um título para poder ser valorizado ou ter direito como um trabalhador. Elas treinavam em Caxias e agora estão indo para o Arte Sul, que é mais distante. Com o trânsito, fica mais de 1 hora dentro de um ônibus
E segundo o atleta, o gramado está gigante, cobrindo os pés e prendendo a bola. Elas só podem ficar 30 minutos na academia pequena e raramente treina no CAPES. A prioridade é sempre o masculino. O treino regenerativo elas tiveram no máximo 3 vezes ao longo do campeonato inteiro. Eu poderia listar mais situações, mas aí tem uma palavra em inglês que eu sou muito ruim para inglês. A TIRD ficou grande, e o que eu deixo aqui são as reflexões de realidade do que foi prometido pela gestão do Salgado e mais Vasco. É impossível imaginar um futuro de glórias para o Vasco com esse cenário que falta até o básico. Em março de 2021, a Mais Vasco acabou com algumas modalidades e eu acredito que o futebol feminino seguiu apenas por ser obrigatório. O Vasco fechou parceria com a Ambev buscando ser autossustentável. Eu, como sócia proprietária, gostaria de receber a transparência dessa parceria. Só preciso deixar registrado que tem muita gente boa envolvida com o futebol feminino. Muitos funcionários que correm atrás pelas meninas, se desdobram e sentem as dores delas. O problema é a burocracia e a falta de interesse de quem tem o poder de fazer diferença. Para finalizar, eu deixo vocês pensando se é este Vasco que vocês querem. Um clube gigante que está sangrando em todos os setores e perdendo credibilidade nas mãos de aventureiros. Não podemos esquecer que por aqui passou Marta e Pretinha. É uma vergonha virar essa várzea. Tá aí a fonte ao Twitter da jornalista Bruna Teixeira. Tá aí explicando por que a minha indignação, por que hoje eu tenho vergonha de dizer que eu sou vascaíno, um clube que lutou pelas classes sociais, pelos negros, pelos operários, que lutou aí pela classe trabalhadora, né, com vários discursos dentro de São Januário, com relação à CLT, ao direito do trabalhador, e hoje a gente vê o Vasco nas mãos desses gestores destruído. Aí a pergunta, cadê o Sr. Jorge Salgado, que era um milionário comprometido com funcionários, que falou antes que no dia X, todo mês cai o salário dos funcionários, que ele tem um comprometimento, uma seriedade. Você não é rico? Cadê o Vitor Roma, que veio cagar goma, dizer que é o foda dos negócios? Cadê o seu Carlos Osório, que veio dizer que o Vasco ia ter um time de executivo mais foda do futebol brasileiro? Cadê o Adriano Mendes com as suas previsões maravilhosas para o futuro? Por que esses caras estão deixando o Vasco definhar dessa forma? De propósito. Estão fazendo as pessoas sofrerem de propósito. O intuito de vocês é venderem um clube para uma discussão que a gente pode ter, cara. Pode levar a discussão da SAF para os conselhos, para a Assembleia, para o sócio debater se isso é legal ou não é. Mas fazer o clube sofrer desse tanto, sangrar dessa maneira para forçar uma venda, fazer a gente sofrer um ano inteirinho, uma reapresentação ridícula, com jogadores ridículos contratados de propósito para que vocês vendam o Vasco. O que vocês estão fazendo é desumano, é desonesto. Eu não conseguiria deitar na minha cama, botar a cabeça no travesseiro e dormir. E aqui vai um recado às organizadas do Vasco. Vocês vão assistir a tudo isso e serem omissos. Vocês vão assistir a toda essa destruição, a toda essa sacanagem que estão fazendo no clube e não vão fazer absolutamente nada, porque esperar do judiciário é esperar um milagre. A gente já viu tanto que no Brasil a justiça é corrupta. Esperar de grupos que se dizem oposição, como a Sempre Vasco, é uma piada. Vocês vão assistir sentado pessoas, seres humanos, mulheres, trabalhadoras sofrendo, crianças sofrendo, já com vergonha de dizer que são vascaínas, a gente perdendo torcedores, o clube se arrastando para o final, e vocês vão ficar sentados assistindo a tudo isso. Vocês serão cobrados. A omissão de vocês, ela vai ser marcada para o resto da história do Vasco. Não esqueçam, vocês que falaram que iam tirar o Jorge Salgado
da cadeira de presidente. Vocês são omissos e o Vasco sofre e sangra também por causa das torcidas organizadas, por causa dos torcedores, por causa dessa gestão de gente safada, pilantra e filho de uma puta que não tem sensibilidade, que não tem caráter, que não tem amor pelo próprio, que é o pior. A ambição pelo dinheiro cega, e essa ambição tá fazendo essas pessoas destruírem a história mais linda do futebol, não brasileiro, a história mais linda do futebol mundial. Ela está sendo destruída por tudo isso que vocês estão vendo, tá? Deixa mensagem, compartilha, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.